prazer novamente ter a oportunidade de compartilhar com os amigos, colegas aí que estão firmes no ministério. Nós já vamos refletir um pouquinho sobre a cidade, a missão e a cidade. E eu só queria dar algumas dicas. Eu sei que muitas pessoas conhecem, nós temos um pouco do material de exposição, o Rota 66, que é um material em áudio, 613 estudos, quase 300 horas de comentário bíblico, bastante objetivo, bastante divertido. Na hora de comentar Deuteronômio capítulo 6 sobre idolatria, o título do estudo é Nem Pau, Nem Pedra, Nenhum ídolozinho, e assim a coisa prossegue. Os amigos de Daniel vão para a fornalha ardente, o título do estudo é Temperatura Máxima, e aí você tem que acompanhar aquilo que vai acontecer, teologia bíblica com 2.500 perguntas e resposta. É um comentário bíblico que chama-se Seminário do Trânsito de São Paulo do Rio de Janeiro. Enquanto você vai buscar pão, você estuda um capítulo inteiro, né? Isso é bom para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E também no Rota a gente desenvolveu outros materiais junto com o Dr. Sherry, um comentário em DVD, filmado onde a coisa aconteceu. Tem Atos, tem Cartas da Prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E uma coisa recente, uma gravação detalhada, o Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, bem detalhado. São 12 estudos que estão aí divididos em 6 DVDs. Então, se houver algum interesse, infelizmente tem um livro relativamente recente, agora sim, Teologia na Prática, do começo ao fim, com várias reflexões interessantes, entre elas a teologia do Raul Seixas, a teologia do Nenê e outras coisas um pouco tanto criativas e peculiares, né? Que tem um ou outro exemplar aí, mas depois vocês podem tentar adquirir. Falamos ontem, e só quero reforçar, eu sou hoje o reitor do Seminário Batista do Sul do Brasil, que hoje tem um perfil muito mais centrado no evangélico e menos influenciado por uma corrente excessivamente crítica de reflexão teológica. Nesse sentido, o seminário tem tido parceria com o Southwestern Baptist Seminary nos Estados Unidos, com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Nós temos inclusive professores, nós temos tido alguns professores de lá, que vêm do exterior, e outros do Brasil, fazendo parceria. Estamos com um programa de pós-graduação em pregação expositiva, que é modulado, a pessoa faz uma semana, depois volta daí a 2 meses, tudo reconhecido pelo MEC oficialmente, e também programa na área de exegese. E nesses projetos a gente tem feito algumas viagens para a terra de Israel e para outros lugares. Tem viagens comuns, mas tem viagens especificamente acadêmicas. Fizemos uma viagem arqueológica. Vamos fazer uma outra viagem arqueológica no mês de abril do ano que vem, para a Grécia e Turquia, os caminhos de Paulo, e uma específica em julho, em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, com a presença de arqueólogos. A última vez foi interessante, nós fomos no fundo de uma caverna no deserto da Judéia, e nossa equipe tirou 500 objetos escavados da terra de 2.300 anos atrás. Não sabemos se achamos alguma coisa interessante. Geralmente a gente acha um pedaço de copo, um pedaço de vasilha, coisas comuns, mas a experiência é bastante didática, valiosa e interessante. Mas, meus queridos, vamos pensar sobre a missão e a cidade. E eu quero falar não só do ponto de vista da reflexão. Nós estamos hoje na Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo, com nossa diretriz maior, que é uma comunidade saudável para uma cidade melhor. E para pensar sobre essa questão da cidade, a gente poderia refletir sobre uma teologia da cidade e suas implicações. Eu queria começar então vendo um enfoque bíblico e lendo o texto de Gênesis capítulo 4, quando a Bíblia nos fala que Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, primeira vez que o termo aparece na Bíblia, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu de Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá.
Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Primeira dupla sertaneja da história, Jabal e Jubal. O nome do irmão dele era Jubal, e que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Um entrava com o gado, o outro entrava com a harpa e a flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. O que a gente vai descobrir na história de Gênesis capítulo 4? O texto está nos dizendo que depois da queda, naquele contexto de ruptura entre Deus e o homem, existe um enfoque claro na autonomia humana, na tentativa de construir um mundo à parte, independente de Deus, sem encarar a realidade da queda da maneira que deveria ser encarada. E nesse processo, nessa civilização de Caim, assim como o sétimo na linhagem de Adão, através de Sete, vai dar em Enoque, que agrada a Deus e que viveu 365 anos e Deus o levou. O sétimo na linhagem de Adão, por meio de Caim, vai chegar exatamente em Lameque. Lameque é o início da bigamia e é o início da violência. O processo, a clara ideia de Gênesis, que no começo Deus cria Adão e Eva, não cria Adão e Ivo, ou Ada e Eva, Adão e Evas, ou várias, uma Eva e vários Adões, né? O padrão é muito claro, está fácil de entender ali. E nesse processo, nós temos um afastamento do padrão de Deus, quando aparece a primeira ideia de afastamento do modelo casamento monogâmico homem e mulher, com exatamente Lameque, da civilização de Caim, e isso tem um desdobramento mais intenso em Gênesis 6, quando nós vemos a história dos filhos de Deus que tomam mulheres para si, provavelmente uma referência aos primeiros haréns. Nesse sentido, nós vemos o aumento da imoralidade e a violência junto, e tudo isso ligado ao contexto quando surgem exatamente de Ada e Zilá, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. O texto mostra o início da economia, da arte e da indústria, e o surgimento da violência, que provoca aí o que seja a cidade humana. A palavra aí, esse progresso da cidade vai aparecer. Essa autonomia, o símbolo máximo dessa autonomia é a cidade, essa polis antiga, e por isso é complexo, né? E é uma coisa interessante para a gente ler e estudar a relação entre a fé e a cidade como marca de independência, autonomia e reino humano separado de Deus. A cidade depois vista do ponto de vista da redenção divina, quando Deus escolhe uma cidade, por exemplo, mais tarde. E o movimento interessante de que os primeiros cristãos são basicamente urbanos. Pagão significa pessoa do campo, significa pessoa que vem da região afastada dos centros urbanos, já que o cristianismo vai no cerne do caos das grandes cidades do mundo romano. Portanto, no início de Gênesis, a leitura que se vê é que cidade, que tem a ver com progresso, desenvolvimento em várias áreas, está relacionado com o pecado. Por essa razão é de se entender que, historicamente, a comunidade cristã, e, consequentemente, nós também, sempre tivemos uma espécie de urbanofobia, uma espécie de medo dessa situação ameaçadora que se constrói, e a tendência de boa parte das igrejas é, de fato, preservar o grupo da sua comunidade com receio de interagir efetivamente, de maneira proativa, no ambiente da cidade. E dá para falar bastante aqui sobre a economia, dá para falar bastante aí sobre a questão da indústria, da tecnologia do mundo antigo, mas acho que vale a pena focalizar nossa atenção para sentir a maneira como o texto bíblico lida com a questão, quando a gente fala sobre arte e sua redenção, já que a arte é um tema tão relevante na história da igreja, e na história da sociedade que nós temos hoje no nosso mundo pós-moderno. O que é importante destacar? É que arte e fé
possui uma história de ruptura e distanciamento. É muito impressionante como isso tem sido uma marca significativa desde o cristianismo primitivo. Há vários momentos em que a dimensão de medo, pavor e até mesmo universos completamente distintos se configuraram na relação entre arte e fé. E claro, porque qualquer cristão primitivo ou judeu messiânico original, conhecendo a história de Gênesis, vai ver Caim, a civilização antideus, humanista, com progresso, independência, imoralidade e violência, com a sua marca registrada na cidade. Mas, indo para frente e refletindo sobre essa realidade, a gente vai descobrir que essa ruptura vai permanecer na igreja. É muito impressionante essa discussão que a gente vai ver, né, com a controvérsia das imagens, que é algo assim interessante, né? E aliás vale a pena ler a Bíblia sobre isso, porque a mesma Bíblia que diz que não se pode fazer nenhuma imagem de escultura, tem querubins sobre a Arca da Aliança. A mesma Bíblia que afirma isso, que vai contar a história da serpente de bronze, né, do véu que tinha também figura de querubins. Então, essa bidimensionalidade, essa característica assim de tensão dialética entre referências distintas, aparece na Bíblia. É muito interessante a gente ver que, num certo sentido, toda a arte, seja ela icônica, seja a arte na sua expressão musical, seja ela de qualquer natureza, ela é um elemento importante de condução ao sagrado, de condução à referência da transcendência, e ao mesmo tempo ela corre o risco de engolir a transcendência e substituí-la. Então essa tensão de símbolo que faz referência a e símbolo que toma o lugar de, é a grande dimensão que precisa ser considerada na hora de pensar sobre esse assunto. Essa ruptura permanece, essa controvérsia é grande. O teatro, por exemplo, que surgiu como culto a Dionísio na Grécia Antiga, o famoso Baco, né? Quando as pessoas tomavam todo o vinho possível, daí vem o famoso ditado latino, en vino veritas est, ou seja, a verdade está no vinho. Depois de 2 copos, toda a verdade que você precisava, a pessoa contava para você. Era fácil dos romanos entenderem como a coisa funcionava. E essa ideia de que era uma ideia religiosa, né, já que quando o sujeito participava do teatro, ele representava todos os aspectos negativos da experiência humana, permitindo que o auditório, que aqueles que contemplavam a cena, pudessem tirar para fora os seus maus instintos e más inclinações, passando por um processo de catarse, que seria uma suposta purificação. Na verdade, é absolutamente uma ideia religiosa. Por causa disso, por causa do culto de Dionísio, os primeiros cristãos tinham pavor de teatro, de esporte, aí dependendo do time, isso faz muito sentido ainda, né? De tal maneira que eles se afastavam absolutamente de tudo. Tal ponto que na Idade Média, ator era enterrado em cemitério separado. Aliás, é bom o pessoal em Atos 29 entender que a ênfase na Bíblia sempre foi trinitária. Por isso, aqui no Rio é preciso ter uma abordagem tricolor das Escrituras para compreender as coisas. E para ir mais profundamente, é importante ver que a Bíblia nos ensina, né, que São Paulo, à sombra de umas palmeiras, ensinou aos coríntios que eles deveriam ser santos. Por isso, sede santos, porque eu sou santos, diz o Senhor. E aí a teologia chega no seu nível máximo de profundidade. Está vendo só? A igreja está crescendo. Vamos lá. Essa ruptura com a arte trouxe uma questão interessante da música na Idade Média, que tinha receio de qualquer coisa que não fosse absolutamente transcendente. O canto gregoriano, por exemplo, que era só canto mesmo, evitando instrumentos. O instrumento, de certa forma, foi visto como um ícone, é como uma imagem que acaba prejudicando e toma conta do lugar do próprio Deus. Portanto, ele foi rejeitado. E alguns reformados radicais, por exemplo, na Escócia, chegaram ao ponto de, num determinado momento, destruir todos os instrumentos possíveis, diferente do que aconteceu, por exemplo, no contexto luterano, quando Lutero cresceu
inclusive dependendo da música, na sua própria tradição. Alguns reformados radicais na Escócia chegaram a quebrar todos os instrumentos com receio que eles não fossem suficientemente capazes de garantir a pureza do culto oferecido a Deus. Então, o que acontece? A herança anti-estética chega até nós. Uma coisa que dificulta e cria uma dificuldade mais intensa na interação entre a igreja e a cidade, a polis, o mundo à nossa volta, é que a polis, o mundo, gira em torno de referências da arte. E nós temos essa preteritofilia muito definida, né? A gente tem uma tendência à conservação de elementos que não podem ser mexidos, isso é importante. Há certas coisas que não se mexem porque são verdades estabelecidas, mas há outras que precisam ser negociadas porque elas são secundárias. Então a dinâmica é: não mexe onde não pode mexer, não mexa na teologia fundamental, na doutrina que não se negocia, mas mexa em tudo aquilo que precisa ser negociado. Então, num certo sentido, a igreja precisa ser absolutamente firme e absolutamente flexível naquilo que é necessário ter flexibilidade. Então, nesse contexto, a dificuldade é que o nosso meio geralmente é pouco criativo, é pouco aberto, porque a ideia fundamental é o cerceamento da criatividade para que a pessoa não cometa nenhum erro. E a arte trabalha com asas muito diferentes. Surpreendentemente, no contexto do livro de Êxodo, quando a gente vai lá adiante, e Êxodo é extraordinário, porque o livro trabalha com a ideia da presença de Deus no meio do seu povo, e essa presença libertadora, presença orientadora e presença exigente, estabelece a necessidade de como é que se pode andar com Deus na aliança entre Deus e Israel. Essa aliança, essa parceria que traz sócios desiguais, como é que Israel se comporta diante do Deus que é santo? É complicado, então Israel vai aprende por exigências éticas, exigências culticas e litúrgicas. Assim o tabernáculo se estabelece. Na construção do tabernáculo, que é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, que é uma referência estética, surpreendente o que vai dizer o texto de Êxodo capítulo 31. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Está buscando o enchimento do Espírito, irmão? Olha a bênção chegando aí. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Nunca vi ninguém no museu vendo uma obra extraordinária falando: nossa, isso aí é muito enchimento do Espírito, como é que o cara fez uma coisa dessa? Né? Para desenhar, aí eu vejo que não tenho quase nenhuma ação do Espírito na minha vida, e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Eu só desenho o ó quando eu caio de joelho na praia, e mesmo assim sai meio torto. Para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. O que a gente vai perceber? Que a comprovação de que a representação estética, por definição, não é um problema, não é uma coisa ruim. Quando se lê Gênesis, pode-se ter um entendimento equivocado. Isso não se define quando a gente percebe na própria construção daquilo que vai ser a referência mais importante, daquilo que representa o sagrado no Pentateuco, vai estar decididamente marcado por arte, e arte bem trabalhada, bem estabelecida. Interessante que a própria reforma, produziu gente que foi capaz não só de produzir cultura, de produzir ciência, mas produzir arte, e arte de altíssima qualidade, como o nosso grande pintor Rembrandt. O que a gente vai perceber? Qual é a perspectiva bíblica que se estabelece nisso? Quando Deus cria tudo, Deus cria, o texto diz, Vayar Elohim Kitov, e viu Deus que era bom. Mas esse tov do hebraico também é bonito, é igual kalos do grego. O sentido é algo bom em todos os aspectos. Deus viu que ficou da hora, ficou simplesmente o máximo, muito bom. Essa é a Bíblia na linguagem de amanhã. Ele é o Senhor da estética. Deus não proíbe a arte,
mas proíbe a idolatria. E aí nós vamos perceber essa distinção. A adoração no Antigo Testamento foi marcada por muita arte, como é o tabernáculo, e a ação do Espírito produziu arte nos ministros de Deus nessa ocasião. O que devemos entender diante disso? Que a motivação do passado da igreja foi boa. A ideia foi de tentar ser puro, tentar fazer o que é correto. E às vezes, ao se desviar para a direita, a gente se desvia também. Ao se desviar para um zelo, às vezes parcial e unilateral, nós cometemos equívocos, e o Ministério Espiritual da Saúde adverte que isso pode fazer mal à sua teologia, ao seu ministério. A arte tornou-se fundamental na sociedade contemporânea, e ela é um veículo fundamental de comunicação de ideias e de cultura. E se nós queremos interagir com a cidade no mundo pós-moderno, isso precisa fazer parte da nossa reflexão. Francis Schaeffer escreveu um livro pequeno, interessante, não sei nem se nós achamos ele ainda em português. Escreve: afastar-se da arte comum foi mortal para a igreja. Ele fala sobre a trajetória da sociedade americana, que nos anos 30 e 40 teve uma preocupação importante e valiosa sobre certas tendências equivocadas no cenário evangélico, e que rompeu decididamente com a arte e passou a fazer uma crítica acentuada, por exemplo, ao cinema. E mesmo os Estados Unidos, sendo um país com uma tradição majoritariamente evangélica e protestante na sua história, quando você vê os filmes de Hollywood, eles quase não representam isso. A maior parte das vezes, os filmes mais representam uma igreja católica do que uma igreja evangélica protestante. Isso é derivado dessa ruptura acentuada. Grandes evangelistas conhecidos do passado escreviam um livro sobre Hollywood e o inferno. Hollywood e as coisas, não havia nenhuma apreciação diferente de uma crítica acentuada. Nesse processo, a coisa de fato houve um distanciamento total. Assim, a nova geração, que bebeu de uma organização de horizontes, de cosmovisão, a partir da sétima arte, capitaneada por Hollywood, criou-se num ambiente de distanciamento da cultura evangélica. Então, esse procedimento acabou tendo desdobramentos complicados. A igreja e os cristãos precisam redescobrir o valor e o poder da arte. É muito interessante a maneira como a Bíblia trabalha essa dimensão, e é muito valioso ver a teologia não só do ponto de vista da apresentação do tema na história, mas do ponto de vista da redenção. Deus é muito particularmente especial. Deus, por exemplo, com Israel, quando Israel resolve escolher um rei em desobediência a Deus, em ruptura contra Deus, Deus poderia fulminar a monarquia, mas ele prefere agir no meio dela, e apesar de rejeitar Saul, a partir de Davi, ele escolhe um rei segundo o seu coração e promete, numa aliança unilateral, que o seu reino jamais terá falta de descendente no trono. Da mesma maneira como a cidade é o símbolo máximo da rebeldia da civilização de Caim, com arte, indústria e toda atividade econômica contra Deus, Deus vai escolher um lugar para pôr ali o seu nome, que será uma santa cidade. Cidade de Jerusalém, cidade de pagãos, cananitas, jebuseus, gente da pior espécie possível. O templo sagrado, o espaço sagrado, santo dos santos do Senhor, é o lugar da antiga eira de Araúna, o jebuseu. Então, nesse projeto redentivo tão especial, Deus vai fazer uma coisa extraordinária quando fecha a Bíblia. A história da rebeldia e da oposição a Deus começa com a cidade, a Bíblia faz questão de fechar com a cidade. Então, vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, por a antiga ordem de coisas já passou. É muito impressionante que a cidade, que é o símbolo do povo de Deus redimido, a Bíblia fecha com uma dimensão de uma cidade que inclusive liga céu e terra, é
especialmente valioso esse processo redentivo. Por que isso é tão importante? Porque na nossa percepção, onde nós encontramos quase qualquer coisa maculada pela sua origem, pelo seu contato com a cidade mundana, é importante ver como na trajetória da ação de Deus, tudo aquilo que foi perverso, mundano e ruim é redimido pela ação de Deus na reconstrução da história, na direção da salvação. A guitarra, que era usada originalmente para produzir Woodstock, rock and roll com drogas e sexo, hoje é usada para adorar e louvar a Deus e tirar alguém da situação de pecado. Então, a maneira de entender o texto, que está até no Antigo Testamento, muitos símbolos que a gente vê hoje. O que era uma coluna no mundo antigo de Israel? A coluna era um símbolo fálico, usado nas festas quase carnavalescas das orgias pagãs. No Antigo Testamento ela ganha um redimensionamento, ela vai ser um símbolo da memória da ação de Deus no meio do seu povo. Ergue-se uma coluna dando uma ressignificação a partir da experiência redentiva, porque Deus é o Senhor da história para todos sempre. Amém. Diante disso, a gente pensa nessa dimensão correta para pensar numa comunidade saudável no mundo urbano. O que a gente precisa fazer? E aqui algumas coisas agora saindo da teologia para uma teologia um pouquinho mais prática. Comunidade saudável é essa comunidade de pessoas. Aí nós estamos numa reunião nossa, adorando ao Senhor com a comunidade, uma comunidade saudável e engajada. Para essa comunidade ter pertinência e relevância na cidade, ela precisa cuidar de si mesma. É a mesma coisa da pessoa que vai ao hospital cuidar dos doentes e está pior do que eles. Conheço gente que vai visitar os outros no hospital, o cara sai e o sujeito fica, né? Porque ele está pior do que o outro. Essa comunidade precisa de ensino bíblico equilibrado e relevante. Falar sobre a Bíblia precisa falar de uma maneira que faça sentido para quem está ouvindo. Às vezes o pessoal me convida para pregar e não tem muito assunto para dizer, aí eu brinco com eles: o que vocês queriam que eu falasse? Aí eu brinco e falo: eu queria falar sobre os chifres do altar no livro de Levítico e sua relevância para a liturgia pós-moderna contemporânea. Aí a pessoa: não, mas o pessoal aqui, tal. Aí fala: então, agora vamos conversar sério, né? Treinamentos e congressos, essa reflexão, ela é sempre valiosa para ser uma ponto de partida para uma efervescência prolífica e criativa. Ela deve ser organizada e bem estruturada, coisa que não é bem feita, costuma não sair bem feita. Cuidado mútuo e pastoral, nessa interação entre os membros da igreja. Valorização da família, que é o centro. A igreja pequena é a família. Se ela entra numa dimensão de crise e ruptura, as coisas se complicam. Pequenos grupos fundamentais para interagir, laços de comunhão entre as pessoas. Uma solicitação de compromisso, especialmente por meio de voluntariado e serviço. Nossa sociedade, cada vez mais de pessoas que são apenas consumistas, essa solicitação é importante. E projetos de Deus na vida dos membros como desafios dentro da comunidade que atinge o coração dessas pessoas. Vamos adiante, aí nós temos o Jonas com a gente lá tentando caminhar junto nessa postura, nessa direção, e vamos pensar na prática da igreja hoje. A gente precisa ser uma igreja bíblica e relevante nesse contexto urbano. E eu queria apresentar algumas coisas que deveriam ser consideradas fundamentais para isso. Primeiro, pode passar todos os elementos que a gente vai caminhar um por um. Doutrina bíblica firme, primeira coisa. Estudar a sociedade atual, segunda coisa. Entender o meu contexto imediato. Depois, ver arte e cultura e meios de comunicação efetivos nesse contexto. Depois, anunciar o evangelho puro e marcado pela graça. E, finalmente, fazer projetos marcados pelo amor e pela graça do evangelho. É importante destacar doutrina bíblica firme, preste bem atenção nisso. Não só isso é relevante, porque se você não leva a sério o que a Bíblia diz, se você não é teologicamente responsável e não reafirma o que é certo como certo e o que é provável como provável e não se fundamenta na Escritura, você só tem duas opções. Ou você desenvolve uma religião personalista e individualista, você não parte do texto, vai partir de você.
E a humanidade é bem grande, tem mais de 7 bilhões de pessoas, milhares de anos de história, e é muito pouco provável que a verdade esteja com a sua pessoa. Você é muito limitado para achar que a sua experiência individual pode ir tão longe. E se você não faz isso, você será a síndrome de satélite, você vai seguir alguma referência externa. Se a pessoa desloca-se da Bíblia, ela vai necessariamente caminhar na direção de uma teologia muito particular, ou numa perspectiva sociológica, psicológica, não tem saída. A sua referência tem que ser definida, e a referência precisa ser Escritura. E isso é especialmente relevante no mundo pós-moderno, porque no mundo pós-moderno existe uma fome de diretriz. Não existe mais elementos que estabeleçam a pertinência do caminho. Tudo virou, uma metamorfose ambulante. Tudo virou uma maresia, tudo virou uma espécie de experiência indefinida com conteúdo gelatinoso que tende a zero. É uma sociedade confusa, onde as pessoas sem direção se tornam reféns de um consumismo existencialista na busca de sentir o mundo e a si mesmo. É um grupo de pessoas que gastam o dinheiro que não tem, para comprar aquilo de que não precisa, para parecer aquilo que não é, para agradar quem não conhece. É uma loucura. Por isso é necessário caminhar nessa direção. Depois, é necessário estudar a sociedade atual. Por quê? Porque você não está pregando o evangelho na Arca de Noé, e nem para a igreja primitiva. Precisa entender quem é que está ouvindo a gente. Nesse sentido, o mundo precisa ser percebido, e atenção, o que vale para hoje pode não ser a melhor maneira de entender daqui a 5 anos. Que essa sociedade nossa aqui praticamente duplica em poucos anos toda a informação disponível no mundo por causa do universo midiático que está diante de nós. É complicado. Que mundo é esse? O mundo pós-moderno, que nem compensa falar tanta coisa, mas algumas coisas fundamentais vocês têm que ver. Mundo fluido e veloz. Você já está atrasado. As pessoas estão numa fluidez, numa relação de mudanças tão intensas, que é como se elas fossem de etnias e tribos diferentes em função das suas faixas etárias. No mundo de relativismo completo. Toda ideia que se levanta como referência, ela é questionada automaticamente. Os parâmetros são absolutamente indefinidos. Um mundo marcado por uma tendência ao elogio da narrativa. O povo de hoje é refém de seriados, de novelas, de filmes. Eles se comportam com essas coisas como se aquilo fosse verdade, e marcado pelo aspecto intuitivo. Interessante o livro A Cabana. Ele discute as questões teológicas mais abstratas da história da teologia. A Teodiceia, o problema do mal, e discute a questão da trindade. E o livro vende para milhões de pessoas no mundo, foi um dos livros que mais vendeu na área de religião e espiritualidade, e vende para pessoas que não tem nada a ver com a igreja, mas ele aparece tudo descrito numa narrativa empolgante dentro do universo, que faz sentido para a pessoa conduzida por essa pós-modernidade predominantemente intuitiva. A gente tem um discurso, às vezes abstrato, complexo. O cara vai para o seminário, volta falando mais difícil. Eu acho que é legal ficar falando um monte de palavras que ninguém entende, né? A gente só não vai dizer cruz, credo, crê em Deus Padre, porque não é nosso costume, né? Uma sociedade intensamente existencial, onde a pessoa busca uma experiência mais forte para dar sentido à vida. Uma realidade pluralista, onde a gente convive com uma série de ideias diferentes. Por isso, quem não consegue conversar e dialogar, não consegue ter pertinência. A pessoa tem que saber estabelecer os pontos direitinho, senão ele escorrega sobre as pedras e cai dentro do lago. E tribos variadas, isso muda tudo, porque é como se você estivesse na Índia, onde tem 846 línguas e dialetos. Então, falar para um grupo de meninos, rapazes, que são skatistas na zona sul do Rio, não tem nada a ver a evangelizar as pessoas mais velhas que moram em Petrópolis e gostam de visitar o museu para ver Dom Pedro II. São planetas absolutamente distintos nas suas galáxias. E essa abordagem pluralista vai nos levar a perceber que as tribos variadas vão precisar de conexões distintas. E um mundo onde a busca de uma experiência intensa se reflete na maneira como
droga se torna, né? A grande conquista das revoluções jovens de hoje é poder usar mais droga. Agora é livre, né? Como tem sido aprovado certos drogas para uso recreativo. É uma coisa simplesmente impensável para quem ainda entende que a razão é uma referência importante para a vida. A sexualidade doentia que se multiplica em caminhos absolutamente de uma busca de um desejo insaciável por alternativas impensáveis. Um dia tinha um cara na televisão dizendo que ele namorava com uma árvore e que o cara perguntou se a árvore correspondia e nem compensa continuar a história. E um misticismo cada vez mais intenso, onde a experiência é complicada. Depois, esse material vai estar à disposição de vocês em formato PDF, e eu vou pedir para o pessoal colocar aí aqui tem um estudo interessante, o material está em inglês, da era moderna, da pós-cristã, do ambiente onde a coisa surge, do mundo racional, monoteísta, de uma religião proposicional, uma verdade sistemática local, descoberta a partir da perspectiva individualista, e como esse mundo se torna experiencial, pluralista, narrativo, místico, fluido, global e da preferência tribal. Se a gente não entende isso, fica difícil interagir com as pessoas que estão no nosso raio de transmissão do Evangelho. Assim, devemos prosseguir para caminhar na direção de compreender o nosso contexto, como agir no nosso contexto. O que precisa ser percebido? Qual é o contexto religioso onde eu estou inserido? Evangelizar pessoas que têm pano de fundo de religiões afro-brasileiras é uma coisa. Se você não fizer pelo menos uma oração forte, o bicho vai pegar. Como a gente diz em inglês, the animal is gonna catch. A coisa vai ser complicada. O ambiente, se é de um pano de fundo católico romano, agnóstico, antirreligioso, ou num ambiente de proliferação de igrejas mais do perfil neopentecostal, muda. O ambiente sociocultural. Que tipo de povo é esse? Qual é a sua faixa de formação cultural? Qual é a faixa etária desse pessoal? Se é um pessoal que é predominantemente gente de terceira idade ou não, como é que funciona? E até o perfil específico, cultura local. Se você não acha o meio, o caminho, não tem condição de estar na relação de proximidade. Eu me lembro de um amigo que tentou ser missionário em Portugal e demorou 1 ano, porque os brasileiros acham que Portugal é um estado do Brasil que fica mais longe, onde as pessoas falam de maneira esquisita. Mas é uma cultura totalmente diferente, e teve coisa que só 1 ano depois ele percebeu que funcionava de modo completamente impensável. Os meios de acesso, como é que alcança essas pessoas, se é abordagem direta, se é na casa, se é convidando para um lugar, se é na tentativa de um uso de mídia, sim ou não, e o grau de contemporaneidade desse grupo. Como é que eu posso fazer uma comunidade que tenha uma permeabilidade de interação para esse grupo, em função de um grupo ser mais ou menos contemporâneo. De qualquer forma, a gente deve entender que uma igreja deve criar interface com a cultura, com o ambiente onde nós estamos inseridos, para que ela possa fazer diferença. Como que a gente pode pensar em fazer isso na cidade, onde a gente está envolvido? Talvez alguns caminhos sejam interessantes. Eu tenho visto gente em ambientes muito promissores, fazendo um trabalho acentuado, com muita energia envolvida, que dá errado. E eu vi coisas impressionantes. Eu vi uma igreja no Japão, em Tóquio, crescer de uma maneira 3 vezes maior do que outras igrejas, por causa de estratégia diferente. Eu visitei a Flórida e vi uma igreja fechar na Flórida, na minha denominação. A igreja tinha 115, 80, quando chegou a 50, fechou e foi se reunir num lugar pequeno. A 15 quilômetros dali eu vi uma igreja sair do zero, em 8 anos, chegar a 5.000 pessoas. Vi no sul da Alemanha, uma igreja que começou de uma maneira incrivelmente impressionante, abrindo um projeto missionário com café. O pessoal dono do café era missionário, as pessoas iam tomar café, ficavam olhando para cima, parado, aí eles começavam a conversar, e ali começava a evangelização. Do café, convidaram para grupos de estudo em casa, e aí o trabalho foi crescendo. Aí, depois de um café, o que a gente faz? Um café maior, ou seja, um restaurante.
E aí esse restaurante tinha mais gente. O cara que cuidava do restaurante, para você ter uma ideia, deixou o emprego de inspetor de qualidade de uma grande indústria automobilística na Alemanha para garantir a qualidade desse lugar. E a partir daí a igreja cresceu e ela tem um prédio que serve à comunidade. Na igreja é feito lançamento de automóvel, eventos ligados à cidade. Aí eles fizeram um pequeno hotel para executivos, um restaurante, um café, e as reuniões são lá. Na Alemanha, onde o ambiente é pouco promissor para qualquer tipo de crescimento religioso, eles rapidamente alcançaram mais de 1.000 pessoas. Eu visitei pessoalmente, achei muito interessante como as coisas aconteceram. Como é que ele se envolve na cidade? Há pessoas que fazem parte da nossa comunidade, ou são pessoas ligadas ao Evangelho, são pessoas estratégicas, a pessoa tem uma função importante. Ele tem um caminho, uma porta aberta que você não tem. Essa pessoa, muitas vezes, pode ser o caminho para a gente ter envolvimento na cidade, porque a comunidade precisa ter pertinência na cidade, porque a ideia que está é que grupos, igrejas evangélicas, são grupos egocêntricos que pensam no seu próprio bem e não estão nem aí para o que acontece no mundo. O mundo está se detonando, nós temos problema de tráfico de drogas, de armas, de pessoas, grandes dramas universais, e os crentes estão gritando, discutindo se a gente pode usar bateria desse tipo ou do outro, e se a melhor roupa para usar na igreja é com botão ou sem botão. Aí a coisa fica difícil. Se possível, em certas cidades é possível buscar uma presença na mídia. Presença na mídia significa ter pertinência no contexto, e isso a gente fica às vezes criticando grupos que não são exatamente referências teológicas, mas que estão atuando ativamente. Projetos culturais, acho interessante, eu visitei recentemente uma igreja em Petrópolis, que conseguiu fazer um negócio muito legal, uma leitura pública da Bíblia no centro da cidade, todo mundo participando, inclusive pessoas descrentes, numa espécie de projeto que envolveu a cidade. Pode ser um projeto até com perfil assim, ou de outro tipo. Projetos sociais, claro que é uma necessidade gigantesca na realidade de injustiça social que existe no nosso país, e projetos na área de educação que produzem uma relação de proximidade e pertinência. A igreja é encorajada a fazer evento ponte, que são eventos e projetos que não são necessariamente religiosos, mas que criam uma ponte entre a igreja e a comunidade, porque senão a impressão que você está lá para vender ideias abstratas e que não fazem nenhum sentido na vida de ninguém. Então, se a gente faz alguns eventos que são eventos que envolvem arte, são eventos que envolvem o mundo business, são eventos que envolvem palestras para a realidade da família, a gente contribui para a comunidade, para estabelecer essa pertinência de proximidade e relação, isso é muito valioso, cai na graça do povo. Esses projetos são bem-vindos, e eles podem fazer toda a diferença e trazer gente na igreja que a gente nunca poderia imaginar. Artes e meios de comunicação, vamos adiante aí, são muito necessários, conforme nós já dissemos. A expressão da arte, podemos caminhar rapidamente aí só para algumas coisas interessantes, para a gente ver o nosso mundo como ele é apresentado e visto, e destacando que arte e esporte são meios de veiculação de conceitos e estilo de vida na sociedade atual. Quando a gente estabelece essa pertinência, e tem mensagem e conteúdo a ser apresentado, e esperança, e espiritualidade, mensagem de Deus, a gente pode anunciar e alcançar. Anunciar o evangelho puro e marcado pela graça, envolver-se na missão do reino de Deus. O que está envolvido nisso? Não se pode mudar o evangelho. Anunciar o evangelho é o amor e o perdão de Deus em Cristo Jesus. Não é simplesmente para a pessoa passar a se sentir mais perto de Deus e estar envolvido com uma comunidade legal. É anunciar a vida eterna e a salvação. Mas isso, na Bíblia, é algo concreto. Deus não amou o mundo à distância, Jesus veio e morreu. Não é possível traduzir ideias teológicas com conceitos abstratos falados do púlpito. Graça real é amor incondicional mostrado para essas pessoas. Por isso, esse elemento objetivo concreto precisa aparecer. A igreja tem boca gigante e mão muito pequena. Então, nesse sentido, a obediência amorosa do discípulo precisa aparecer, é o agir motivado pela graça, por esse amor incondicional, e mostrar compaixão à semelhança de Jesus. Isso a gente vai ter um desdobramento agora no final. É testemunhar de Deus a esse mundo mau egoísta como pessoas
que vão numa outra direção, onde a pessoa percebe e sente que você está em outra. É importar-se com quem não tem esperança, é dar de si sem esperar nada em troca, é glorificar a Deus. E assim, isso tem uma diferença fundamental, particularmente no mundo pós-moderno, quando a gente pensa em projetos marcados pela graça e pelo amor do Evangelho. Por quê? A sociedade moderna, influenciada por uma cosmovisão, uma epistemologia bastante racionalista e iluminista, costumou interagir que verdade é principalmente uma discussão meramente proposicional. Então, quando você conversa com o sujeito moderno e prova por ele por A mais B, isso produz um efeito na vida dele, como, por exemplo, os livros do Josh McDowell têm feito através de muitas décadas. Mas o sujeito pós-moderno, que mudou de estação, ele não pega essa rádio, ele funciona com outro tipo de sintonia, o sistema dele não funciona assim. Ele está acostumado com uma ideia de verdade, que verdade, ela, especialmente para a vida, é uma verdade que se define a partir não de uma verdade abstrata, matemática ou lógica, mas a verdade é uma realidade existencial de significado pelo qual vale a pena morrer. Por exemplo, quando Galileu Galilei disse que ele estava errado e voltou atrás, ninguém ficou nervoso com ele. Que absurdo, como é que ele negou a ciência, voltou atrás, que isso, covarde, vamos matar esse cara. Ninguém, não, o cara salvou a pele e está ótimo. Mas se um cristão, se uma pessoa para defender uma verdade ética ou espiritual volta atrás, não é a mesma coisa, é diferente. Então, verdade é uma verdade num certo sentido para o indivíduo, pela qual vale a pena entregar a vida. Pela equação, pela fórmula de Bhaskara, não vale a pena entregar a vida. x2 menos 5x mais 6 é igual a 0, fique para lá, está amarrado, queima ele, Jesus, estou fora. Eu não vou fazer nada por isso, mas a verdade nesse sentido é outra coisa. Quando alguém do nosso povo ama as pessoas, se dedica, perde a sua vida, isso causa um impacto no sujeito pós-moderno que o discurso racional não causa. Mesmo que o discurso racional seja importante, tenha a sua relevância, tenha a relevância na apologética, mas em nível de impacto é muito diferente. O que a gente precisa entender? Que a proposta do reino, a proposta da mensagem de Jesus é ser sal e luz. Sal é não se corromper no mundo sem direção e sem Deus. E luz é invadir o mundo das trevas. Como? Por aquilo que a gente faz motivado pela graça bendita de nosso Senhor. Isso só ocorre por meio de obras de compaixão e graça. A missão, portanto, na cidade, além de ter toda essa pertinência, ela é compaixão derivada da graça que entra em ação, como vocês veem na sequência aí. O povo de Deus, as igrejas que se envolvem com gente que não tem qualquer esperança, que a gente mostra o que significa, o próximo slide, por favor, graça, que significa amor incondicional, importar-se com quem ninguém vai se importar, a gente vai ter entendido o coração do nosso Senhor. Por quê? Porque Tiago vai dizer, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, não quando a viúva faz bolo de chocolate, não quando a viúva tem janta para oferecer, mas nas suas dificuldades, porque ninguém quer saber de órfão, de viúva. Se o sujeito é feio, é pobre, mora longe, Deus abençoe, estou orando por você, meu irmão. Mas se a pessoa é rica, bonita e pode nos ajudar muito, oh, que saudade, dá cá um abraço. Então a coisa é complicada. E não se deixa corromper pelo mundo. Afinal de contas, quando Jesus termina seu magistral discurso em Mateus capítulo 5, e ele diz para essa comunidade de bem-aventurados, de pessoas que entenderam que o reino se ganha aqui dentro, que o reino é submissão ao rei, que o reino é beber dessa graça de Deus sem nenhum merecimento, e que essas pessoas farão aquilo que essa graça produz, ele vai dizer que ele espera que eles sejam apenas sal e luz, e ele termina dizendo assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Aquilo que você faz, a vida é mente, boa reflexão, coração, sintonia da vontade e do sentimento profundo com Deus, mas é mão também, é ação efetiva. Graça que fica só na contemplação não faz sentido. Graça que fica só na teologia do coração, ela é parcial,
para que eles vejam as suas boas obras derivadas dessa graça e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Seguramente, esse é o maior impacto da história da fé, que foi realidade na igreja primitiva, através dos tempos, e o será quando a igreja quer fazer diferença na cidade em tempos de pós-modernidade. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.